controles para a igreja em células no modelo dos 12, o G12. Bom, primeiro você tem que ter instalado, né, no seu CD a opção células. Esse é o primeiro passo. E se você ainda não instalou, você deve assistir o vídeo de instalação. Bom, considerando que já está instalado, nós vamos entrar aqui. Eu já tenho na área de trabalho o atalho para entrar no Visual Igrejas 2001. Vou entrar no programa. Aí ele vai aparecer isso aqui e vai estar indicando nesta janela de apresentação que foi instalada a versão células. Lembrando que este modelo de células aqui é apenas para o G12, os demais devem utilizar suas próprias versões. E aqui nós vamos começar. Primeiro vamos em cadastros, vamos começar pelos discípulos ou membros, que é a mesma coisa aqui nesse sistema. Eu não vou explicar sobre como fazer um cadastramento completo, inserir fotos, dados confidenciais, questão de estatística desta área, porque isto já está explicado no vídeo sobre membros. Nós vamos apenas falar sobre algumas informações necessárias aqui neste cadastro, sobre a igreja em células no modelo dos 12. Então aqui tem um cadastro. Então aqui temos várias informações, né, sobre o discípulo. E aqui no consolidador é onde eu devo informar para o computador. Por exemplo, vamos supor que esse discípulo, esse membro, ele é um consolidador. Então eu vou marcar aqui, vou colocar a data da conversão, o tempo de conversão, qual o melhor dia para ele consolidar e quem é o discipulador. Quem é o discipulador dele. Se eu não encontrar o discipulador aqui que eu quero, eu tenho que vir em parâmetros, em cadastros, igreja em células, discipuladores. E aqui eu vou fazer o cadastramento do meu discipulador, clicando no botão novo e escrevendo o nome dele. Caso esse discipulador já esteja cadastrado no cadastro de membros lá, ele já vai buscar as informações e atualizar aqui a tela. Um exemplo disso é pegar um discipulador aqui, por exemplo, esse aqui que chama, vou apagar essas informações que estão aqui. Eu vou selecionar novamente essa pessoa 1 no cadastro de membros. Então aqui você nota que ele trouxe as informações. E aí, uma vez feito isto, então eu estou controlando quem do meu cadastro de discípulos é consolidador. E temos várias informações aqui que vamos ter que preencher. Qual célula que essa pessoa pertence, qual rede, os cursos ministeriais, questão de encontros, pós-encontros, cargos e ministérios. Bom, mas tudo isso são informações que você já encontra explicações no cadastro de membros, no vídeo sobre membros. Uma vez feito o cadastramento de todos os seus discípulos, você tem relatórios aqui em discípulos que também os relatórios estão explicados lá no vídeo sobre membros. Inclusive, como emitir, por exemplo, etiquetas de endereço. Basta você vir aqui e clicar numa dessas opções, preencher as informações e as etiquetas serão visualizadas. Você pode selecionar por célula, da inicial até a final. Sempre ele pede os códigos iniciais e finais. E aí, se o pessoal tiver com seus endereços, né,
corretamente preenchidos, você vai ter aí suas etiquetas e você vai ter como configurar essas etiquetas de acordo com o seu papel, sua folha, configurando o número de colunas, espaçamentos entre coluna, entre linhas, largura, altura. Mas tudo isso já expliquei, como disse lá no vídeo sobre membros. Aqui é apenas um comentário. Bom, aqui eu vou cadastrar minhas redes, clicando em cadastros, igreja em células, redes. Aqui eu já tenho algumas cadastradas, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Isso já vai no sistema. Você pode alterar, excluir ou criar novas clicando em novo. Pode copiar e colar uma logomarca aqui para cada rede. Aqui eu faço o cadastramento das minhas células. Aqui eu já tenho algumas células cadastradas. Então, por exemplo, nome da célula, ou pode ser o mesmo nome da célula ser o nome do líder mesmo, porque tem igrejas que não usam essa questão de nome de célula, coloca o nome de líder mesmo. Se a célula é do tipo G12 ou uma célula normal comum, a localização dela, quem é o discipulador, o código genealógico G12 e o código genealógico da célula normal. Então aqui vocês notem que eu coloquei que o discipulador do pastor Márcio, que é o pastor presidente da igreja, que iniciou todo o trabalho de células na igreja, e o discipulador dele se chama discipulador do pastor. É alguém exemplo que eu criei aqui. Ele começa com o código 01. A célula mãe, como começou dele, eu coloquei o próprio nome da própria célula. E ele trouxe o próprio código aqui, genealógico. Já uma próxima célula, que é uma célula que está vinculada ao pastor Márcio, ou seja, que o pastor Márcio é discipulador. Então aqui eu estou colocando o pastor Márcio como discipulador dessa primeira célula dele. E aqui o computador já está numerando automaticamente. Você pode observar que quando eu escolho aqui que é um discipulador, ele já me numera. Porém aqui ele numerou 2 porque já existia um aqui que eu vou ter que fazer uma alteração aqui. Eu vou excluir esse discípulo. Eu vou apagar esse aqui. Tem mais uma célula aqui que eu vou apagar. Então se você quer excluir uma célula, você clica em excluir. Essa célula ele não permitiu excluir porque já está vinculada lá no cadastro de membros, porque essas duas pessoas que estão aqui estão interligadas pelo cadastro de membros relacionadas. E eu vou voltar aqui, vou criar uma nova célula. Essa célula chama célula pessoa 1, líder pessoa 1, tipo de célula é G12, o discipulador é pastor Márcio. Aqui nesse caso ele está me falando que já existe essa célula pessoa 1, eu não posso cadastrar, então tenho que cancelar. Vamos ver aqui. Aqui está a célula pessoa 1. Não vou excluí-la. Apenas vou clicar aqui para que ele monte para mim a genealogia aqui. Então ele está falando que essa célula pessoa 1, que o discipulador é pastor Márcio, o número vai começar 01, né? Ponto 01, porque essa é a primeira célula do pastor Márcio. Se você verificar aqui no registro anterior, pastor Márcio, o código dele se inicia, o código genealógico G12 se inicia em 01. Como
a célula pessoa 1 é a primeira célula dele, então essa é a 01.01. Agora, como que o computador faz esse controle? Ele é o seguinte: o pastor Márcio ele está cadastrado no cadastro de discipuladores, porque já que ele vai discipular células, ele tem que estar cadastrado no cadastro de discipuladores. Então, o que o computador faz? Quando eu falo que esta célula, o discipulador, é esta pessoa aqui, no exemplo, pastor Márcio, ele sai procurando na tabela de células algum líder que se chama pastor Márcio. Mas tem que ser idêntico o que está lá no discipulador com o que está em líder. Quando ele encontra, ele busca esse código, que é o primeiro, e a partir daí ele sai numerando automaticamente. Então, por isso, ele já colocou 01.01. Agora, se você colocar, por exemplo, vamos colocar que o líder aqui é pastor Márcio, mas você escreveu sem acento. Você escreveu sem acento. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui. Agora eu estou na célula pessoa 1. Vou apagar esse código que ele gerou e vou selecionar novamente o pastor Márcio. Você vai observar que ele não vai fazer a sequência 01.01. Ele fez errado aqui. Por quê? Porque, clicar em salvar aqui, que o pastor Márcio aqui, ele não encontrou nenhum líder que fosse igual aquele nome de discipulador. Então eu vou colocar Márcio, igual está aqui no cadastro de discipulador. E agora vou naquela célula novamente, vou apagar aqui o código e vou selecionar novamente pastor Márcio. E aí está. Então é muito importante esse controle. Se eu quiser criar uma nova célula, pessoa 2, líder pessoa 2, tipo de célula G12, e quem é o discipulador? Pastor Márcio. Então essa já é a 01.02. Célula mãe pastor Márcio. Muito bem. Colocar os discípulos aqui nessa célula. E aqui eu preencho as informações. Data que ele entrou na célula. É importante isso aqui, principalmente quando vai controlar a frequência. As atividades realizadas por essa célula. A data da reunião. Atividade realizada. Número de visitantes que estiveram presentes. Número de participantes. Decisões na reunião. Oferta. Dízimo. Novos decididos até hoje. Fizeram pré-encontro. Fizeram encontro. Fizeram pós-encontro. Quantos estão na escola de líderes? Quantos na escola de líderes 2, na escola de líderes 3? E quantos já vão liderar células? Cada reunião você pode fazer esse controle e depois você pode emitir relatórios
Aí em relatórios, igreja em células, células, e aí você tem aqui, ó, informações semanal, relatórios das atividades em branco, das atividades preenchidas, visitantes, decisões, ofertas, etc. Muito bem. Agora eu vou fazer um cadastro de uma célula que não é G12. Aqui, ó. Célula filha da pessoa 1. Filha pessoa 1. Uma célula comum, então aqui eu vou colocar o discipulador pessoa 1. Para isso ele tem que estar cadastrado não só como líder aqui de células, mas lá no cadastro. Cadastros, igreja em células discipuladores. E aqui eu vou falar que a célula mãe é a célula pessoa 1. Ele está me falando que já existe essa célula. Deixa eu verificar. Já existe realmente. Tanto é que olha o código aqui de genealogia dela de célula 2.2.1. Porque se você olhar qual que é o código da pessoa 1 é 2.2. Como ela é a primeira filha da pessoa 1, é 2.2.1. Muito bem. Depois de ter feito o cadastramento, nós vamos fazer o controle, por exemplo, de frequência das pessoas nas reuniões. Agora vale lembrar o seguinte, veja só, eu tentei excluir uma célula aqui, deixa eu só procurar aqui. Por exemplo, essa célula, você nota que ela já tem duas pessoas aqui como componentes. Então já foi feito um vínculo com o cadastro de membros, para ele atualizar as informações lá. Então se eu tento excluir aqui, ele já me fala que tem registros que ele não pôde deletar, né? Porque tem registros relacionados na tabela membros. Então, por isso, antes, se você quer eliminar células, você tem ou que transferir, criar uma nova célula, transferir aquelas pessoas para lá, ou ir lá no cadastro das pessoas, no cadastro de membros, e tirar elas, colocar naquela célula lá, que a gente chama de célula fictícia, que normalmente é a primeira, a não informado, para que ele permita você excluir a célula. Bom, aí eu venho aqui em igreja de células e posso fazer células, posso processar estatística. Então, ele vai me mostrar células com as informações. Convertidos no ano nessa célula. Mas para isso, para que essas informações elas estejam aqui corretamente, esses números apareçam corretamente, eu tenho que ter feito um controle, um cadastro sistemático com todas as informações necessárias para que ele preencha isso aqui. E depois, para imprimir, é só clicar neste botão. Visualiza, clica Ctrl P, né? Ou então arquivo imprimir. Para fazer, por exemplo, a frequência dos participantes nas reuniões de células, você clica em relatórios, igreja em células, células, lista de chamada dos discípulos em branco. Informa o número da célula. No caso aqui, essa célula não tem nenhum discípulo, eu tenho que verificar qual célula que tem. Número 5 a número 6, vou na número 6, imprimir número 6. Relatórios, igreja em células.
lista de chamada dos discípulos em branco, informe o código da célula. E aí está o relatório, você imprime, passa para o professor líder fazer o controle. Depois, para digitar, aqui no sistema vai cadastros, igreja em células, frequência nas reuniões. Ele vai abrir uma janela que você vai navegar aqui através desses botões entre as células. Se não houver discípulos, ele vai dar essa mensagem. Não há discípulos a serem processados na célula selecionada. Deixa eu procurar uma célula aqui que tem. E aí você vai fazer a chamada dessas células, colocando se veio, se não veio, horário de chegada, outras informações, de acordo com a listagem do líder. E aí você tem uma série de relatórios, né, sobre as células. A relação geral, por bairro, por dia de reunião, por rede sem discípulo com discípulo, células por discipulador, relação dos discípulos das células, estatística dos discipuladores, lista de chamadas dos discípulos preenchida, lista de chamadas dos discípulos em branco, relação dos discípulos faltosos na reunião, relação de frequência no período, informação semanal em branco, informação semanal é preenchido, relatório das atividades em branco, relatório das atividades realizadas 2 e genealogia. Nós temos aqui, continuando, igreja em células, ganhar e consolidar. Consolidadores, já mostrei que ele vai abrir o cadastro de membro e permitir que você selecione aqueles que são consolidadores. Novo convertido, você vai fazer um cadastramento de novo convertido. Aqui já tem um, se você quiser criar um novo, você clica em novo, ele já vai dar a numeração do código. Caso queira imprimir a ficha preenchida, é só clicar aqui. Nesse caso, ele tem os dados pessoais, endereço, parte de ganhar, novo convertido, se ele é novo convertido, como o tipo de decisão, recebeu a Cristo ou reconciliação, data de decisão, nome do evangelizador, veio através de célula, convidado por quem, em que ocasião foi reunião de célula, quem ele conhece na igreja e outras informações aqui. Pedido de oração, consolidador dele, qual célula ele está frequentando, quem é o consolidador, controle de fonovisita, o discipulador, as lições que ele está estudando. Caso você não consiga clicar aqui nessa tabela para digitar, clique em salvar, que ele vai liberar. Data de pré-encontro, encontro, pós-encontro, qual rede, data de batismo. E aí, após ele ter batizado e você quiser que ele seja incluído automaticamente no cadastro de discípulos membros, você clica aqui. Da mesma forma, se sua igreja está no modelo dos 12, mas também trabalha com a escola dominical, clique aqui e ele já vai ser cadastrado lá também. E aqui outras informações. E aí eu posso tirar uma série de relatórios aqui, relatórios, igreja em células, consolidação, novo convertido. Aí eu tenho uma série de relatórios, ficha do novo convertido, relação geral, novos convertidos no período, carta para novos convertidos no período, etiquetas para novos convertidos no período, controle de fonovisita, pré-encontro, encontro, pós-encontro, aniversariantes, por rede, cartas para aniversariantes, etiquetas de endereço para aniversariantes, relação geral de novos convertidos por célula, por CEP, por bairro, por rede, por consolidador. Temos o relatório de consolidador, relação dos consolidadores, relatório de consolidação dos decididos no período, controle de consolidação, discipulado, a lista de endereços de discipuladores, relação dos novos convertidos por discipulador,
encontro com discipuladores no período, controle do discipulado. Tudo isso você tem fazendo esses cadastramentos aqui no menu Igreja em Células. Temos a parte de treinar e enviar. Treinamentos são apenas cursos, né, que a igreja ministra. Isso aqui é porque na hora que você for fazer o cadastramento de uma pessoa, ele solicitar, você tem aqui onde você pode inserir. Se não houver, né, já um que satisfaça a sua necessidade. Os cargos e os ministérios da igreja também. Aqui eu fiz um cadastramento aqui de teste. Para cadastrar, basta clicar na linha de baixo e fazer o cadastramento. Nós temos escola de líderes, as classes. Algumas classes já vão criadas aqui, fundamentos 1, mas você pode alterar, excluir, criar novas. Fundamentos 2, 3, limiares da fé e assim vai. Lições / palestras. São lições, um controle que permite você localizar de forma rápida e imprimir uma lição criada no Word, uma palestra criada no Word, uma apresentação no PowerPoint. E então aqui você coloca, aqui tem um número que vem automático, o tipo, se é lição, palestra ou algum informativo da escola de líderes, uma apostila, alguma coisa assim. O título, né? O autor, data de elaboração, fontes. A lição, palestra aqui, para você acionar, você clica nesse controle aqui branco, clica com o botão direito, clica objeto do documento vinculado com esquerdo e abrir com esquerdo. Ele vai abrir o Word, vai permitir que você faça a edição deste arquivo. Vamos aguardar aí o processamento. Então tá aí o texto, posso navegar, posso alterar, posso fazer o que quiser e posso mandar imprimir, né, esse texto com Ctrl P ou arquivo imprimir. Agora, se você quer fechar, clique aqui, fecha o Word, ele vai voltar lá para sua tela. Então basta clicar com o botão direito, objeto documento vinculado, e o esquerdo abrir. Continuando, outras informações você pode colocar aqui. Se você quiser imprimir um relatório do que está cadastrado, escolha sim para a ordem alfabética e não para a ordem numérica. Se você quer imprimir em ordem alfabética, clique em sim. Escolha uma data de elaboração das lições. Vou colocar aqui 1 de 2000 a 31 de 12 de 2006. Eu quero código de tipo inicial, lições, só quero lições. 1 e final 1. Se eu quisesse tudo, eu colocaria 3, ele vai imprimir tudo. Eu quero só lições. 1. O tipo aqui, ó, lição significa 1. E aí está meu relatório com as lições. Se você quiser criar uma nova, clique em novo, coloca o título. Os outros demais dados. E aqui você seleciona lá do Word, você vai ter que digitar no Word, selecionar e colar aqui. Pode ser também no PowerPoint, uma apresentação que você vai colar aqui.
Fechando. Se você quiser pesquisar, basta clicar aqui, clicar nesse botão pesquisa geral, digitar o que você está procurando. Vamos ver se existe alguma lição com a palavra verdade. Eu posso procurar no campo inteiro, início do campo ou qualquer parte do campo. Vou localizar essa palavra em qualquer parte do campo título. Localizar a primeira. Não tenho. Vamos ver nascimento. Nascimento. Não tenho. Vamos ver. Sucesso. E aí tá, a escada de sucesso. Ele encontrou. Se é isso que eu estou procurando, essa lição, eu clico fechar. Se não é, eu mando localizar uma próxima, ver se existe. E aí, se eu quiser imprimir, basta clicar aqui com o botão direito. Aí o controle tem que aguardar ele ficar selecionado para que ele permita eu fazer algum tipo de operação. Como ele está vinculado no Word, ele realmente demora um pouco. E aí eu poderia abrir ou editar. Clico em salvar. Fecho. Vou para o cadastros, igreja em células, escola de líderes, alunos. Aqui eu vou fazer o cadastramento dos meus alunos, com todos os dados eclesiásticos, a data da matrícula, a classe, a lição, a data da aula, horário, lição que ele estudou, que veio lá daquelas lições que eu fiz o cadastro. Avaliação, nota, observação, se foi aprovado, data da conclusão de escola de líderes, transferências, saída, quando ele saiu, quais os motivos, outras informações. Se eu quiser imprimir a ficha do aluno, aqui se ele é ativado ou desativado, ativado sai nos relatórios, desativado não, imprimir ficha, e aí está. Se eu quiser emitir uma lista de chamada para o professor fazer chamada, relatório, igreja em células, escola de líderes. Aí eu tenho aqui a lista de chamada dos alunos em branco. Igreja 1, classe 2. Aí vem aí, eu vou passar para o professor. Uma vez com a listagem na mão novamente, preenchida, eu vou na escola de líderes e vou fazer a frequência. Seleciono a classe, navegando aqui nesses botões, a data da aula e o horário, clico em OK, ou dou Enter, né, sobre o OK, e aí ele me permite aí controlar todos os alunos que estiverem na classe, se vieram ou não. E depois ele me permite vir em relatórios, igreja em células, escola de líderes e emitir todos esses relatórios. Relação geral por classe, a lista de chamada preenchida e aí em branco, relatório de frequência no período, alunos aprovados no período, alunos não aprovados no período. Temos também o governo dos 12, que seria apenas um cadastro dos 12 principais da igreja. E assim também um relatório das células, das atividades deles, dos 12, né? Os 12 por discipulador e genealogia dos 12. Então, esses são os controles que temos no software Visual Igreja 2001 para você controlar as informações da igreja em células no modelo dos 12.